conectados e gravando. Então, hoje nós vamos discutir o documento de número 74, que fala de Adão e Eva. Olá. É o 75? Perdão. Então, vamos fazer o 75. A gente terminou isso. Acho que a gente já até leu o primeiro do 75. Não, acho que A falta de Adão e Eva? Isso. Acho que é isso. A falta. Ok. Então, vamos falar, então, do documento 75, a falta de Adão e Eva. Vamos lá, quem é que vai ler? Então, vai. A falta de Adão e Eva. Depois de mais de 100 anos de esforços e durante, na verdade, foi 117, se não me engano, Adão não podia constatar senão pouquíssimo progresso fora do jardim. O mundo em geral não parecia melhorar o suficiente. A realização do aperfeiçoamento racial parecia estar muito distante. Assim, a situação parecia desesperadora, a ponto de requerer algum remédio que não constava nos planos originais. Pelo menos era isso que passava com frequência pela mente de Adão, e foi isso que muitas vezes ele disse a Eva. Adão e a sua companheira eram leais, mas encontravam-se isolados dos seus semelhantes e estavam muito aflitos com a má situação do seu mundo. Então, o Adão já falava para Eva aí, ó. Eles estavam muito descontentes, eles estavam muito decepcionados. Olha aí, o negócio não tá bom. De tudo isso vai falar lá na frente. Eu já estou me defendendo aqui porque ele já tinha conversas com a Eva. Já tinham conversas, porque eles estavam decepcionados com o resultado que eles estavam encontrando. Então, eu vou ler mais um. O problema durante, que ele vai falar exatamente disso que a gente está falando. A missão adâmica na Urante experimental, estigmatizada e isolada pela rebelião, era uma tarefa descomunal. E o filho e a filha materiais logo se tornaram conscientes das dificuldades e da complexidade do compromisso que assumiram com o planeta. Corajosamente, contudo, enfrentaram a tarefa de resolver os seus múltiplos problemas. Todavia, ao dedicarem-se ao importante trabalho de eliminar os seres defeituosos e degenerados dentro das linhagens humanas, eles ficaram bastante consternados. Só preciso apagar uma luz que ficou bem na frente. Posso parar isso? Pode. Todavia, ao dedicarem-se ao importante trabalho de eliminar os seres defeituosos e degenerados entre as linhagens humanas, eles ficaram bastante consternados. Não conseguiam encontrar uma saída para o dilema e não podiam obter o conselho dos seus superiores de Jerusalém nem de Edência. E aqui estavam eles, isolados, confrontando-se dia a dia com algum contratempo novo e complexo, com algum problema que parecia insolúvel. Seres degenerados e como que eles falam isso? Porque lembra, a gente não fez a miscigenação correta, não houve toda a miscigenação que era necessária. E com isso é antes da fala. Com as raças coloridas, não houve a miscigenação necessária. Então, o resultado disso é que haviam seres em demasia, menos defeituosos e degenerados. Num número maior do que eles esperavam até. Isso também fala no documento lá mais para frente. E quando ele fala de eliminar esses seres, o que a gente tem que fazer? O que é essa eliminação? Eliminação, acho que deveria ser através disso aí. Então, matar? Não matar. Não. É não deixar, não permitir que eles se reproduzissem, e se perpetuassem. Mas vocês viram que aí está subliminar, lá na frente vai falar com mais clareza. Porque assim, eles se sentiam incomodados e eles não sabiam o que fazer. E eles ficaram pensando, o que eu faço? Como que eu ajo nessa situação? Só que eles não tinham como acessar os Melquisedeques que já tinham ido embora, nem o pessoal de Edência.
Então, eles tinham que tomar a decisão sobre o planeta. Em outro mundo que eles têm vivido, provavelmente viveram, não tinha esse tipo de problema, na sua opinião. Eles não viveram em outro Não, mundo. outros tiveram mundos diferença como eles Não. não. Eles, em vieram particular, direto de não, mas Jesus. outros sim. Outros sim. Mas os outros que sim tinham acesso aos Melquisedeques, os outros que sim tinham acesso, não tinham nenhum, nada cortado, Era inédito para eles. era inédito, eles iam falar isso na frente. E realmente foi uma coisa que eles conseguiriam se eles fossem persistentes, mas que foi uma tarefa além do que era esperado. Na verdade, o foco é sempre o mesmo. É o desejo de criar atalhos, de antecipar, de não ter paciência, de não esperar, de resolver na pressa, de tentar soluções que contornem o problema sem levar esse problema a uma exaustão. Esse foi o erro de Lúcifer e esse foi a origem do erro de Adão e Eva, porque eles queriam resolver o problema e não estavam tendo paciência de esperar que as coisas acontecessem. Adão e Eva viam-se em uma esfera totalmente despreparada para a proclamação da irmandade dos homens. Um mundo que tateava em uma obscuridade espiritual abjeta, afligida por uma confusão agravada pelo malogro da missão da administração de Caligaste. A mente e a moral estavam em um nível baixo, e em lugar de começar a tarefa de efetuar a unificação religiosa, que era um dos propósitos deles também, eles teriam que recomeçar o trabalho de conversão dos habitantes às mais simples formas de crenças religiosas. Em lugar de encontrarem uma língua pronta para ser adotada, depararam-se com a confusão mundial de centenas e centenas de dialetos locais. Nenhum Adão do serviço planetário fora jamais colocado em um mundo mais difícil. Os obstáculos pareciam insuperáveis, e os problemas aquém das possibilidades de solução por eles criadas. Acho que a primeira, acho que você pulou ali o 75.2. Em condições normais, o primeiro trabalho de Adão e Eva planetários seria a coordenação e a mistura das raças. Em Urântia, porém, esse projeto parecia quase totalmente sem esperança, pois as raças, ainda que biologicamente adequadas, nunca haviam sido purgadas das suas linhagens atrasadas e defeituosas. Eles estavam isolados e o terrível sentimento de solidão que os atormentava aumentava, ainda mais pela partida antecipada dos administradores Melquisedeques. Só indiretamente, por meio das ordens angélicas, podiam eles comunicar-se com qualquer ser fora do planeta. A sua coragem enfraquecia-se aos poucos, e os seus espíritos abatiam-se e algumas vezes até quase lhes faltavam. Esse era o verdadeiro quadro de consternação dessas duas almas nobres ao ponderarem sobre as tarefas com que se defrontavam. Ambos estavam altamente conscientes da tarefa descomunal que envolvia a execução da sua missão planetária. Nenhum dentre os filhos materiais de Nébadon provavelmente jamais esteve diante de uma tarefa tão difícil e aparentemente tão sem esperança como que Adão e Eva enfrentaram diante da triste situação de Urântia. Se tivessem sido mais perspicazes, todavia, e mais pacientes, eles teriam, em algum momento, logrado êxito. Ambos, especialmente Eva, foram impacientes demais. Não estavam dispostos a conformar-se com uma prova de tão longa resistência. Queriam ver alguns resultados imediatos, e eles os viram. Mas os resultados conquistados, assim, revelaram-se mais desastrosos para eles próprios e para o seu mundo. Ai, que tristeza. Então, o problema deles foi a falta de impaciência e perspicácia. Eu acho que perspicácia para perceber que o Caligaste já estava logrando isso. É verdade. E a impaciência para querer acelerar o processo. Bom, Quem quer ler? Pode ler. A conspiração de Caligaste.
Caligastro fazia visitas frequentes ao jardim e manteve várias conversas com Adão e Eva, mas eles mostraram-se intransigentes diante de todas as suas sugestões de ajuste de tentativas de atalhos. Diante de si, eles viam o suficiente em matéria de resultados da rebelião, para que se produzisse neles uma efetiva imunidade contra todas essas propostas insinuantes. E até mesmo a progenie jovem de Adão permaneceu imune às propostas de Caligástia. E claro está, nem Caligástia nem o seu parceiro tinham poder para influenciar qualquer indivíduo contra a sua própria vontade, e menos ainda para persuadir os filhos de Adão a fazerem algo errado. Deve ser lembrado que Caligástia era ainda o príncipe planetário titular de Urântia, um filho desviado, entretanto ainda elevado do universo local. Ele não foi deposto definitivamente senão na época de Cristo Micael em Urântia. E o príncipe caído era persistente e determinado. Finalmente ele desistiu de persuadir Adão e decidiu tentar um ardiloso ataque em flanco contra Eva. O maligno concluiu que a única esperança de sucesso repousava em um aproveitamento hábil das pessoas certas que pertenciam ao substrato superior do grupo ludita, os descendentes dos companheiros do seu antigo grupo de assessores corpóreos. E assim foram urdidos os planos para que a mãe da raça violeta caísse na cilada. Nada mais longe da intenção de Eva do que fazer alguma coisa que prejudicasse os planos de Adão ou que colocasse em perigo seu cargo de confiança planetária. Conhecendo a tendência da mulher de buscar resultados imediatos, mais do que de planejar com previdência para atingir efeitos de um alcance mais longo, os Melquisedeques, antes de partirem, haviam especialmente colocado Eva em guarda contra os perigos peculiares que ameaçavam a posição isolada deles no planeta. E haviam-na advertido em especial, para que nunca se afastasse do lado do seu companheiro, isto é, que não tentasse nenhum método pessoal ou secreto para fazer avançar os empreendimentos comuns. Eva havia seguido essas instruções muito criteriosamente, por mais de 100 anos, e não lhe ocorreu que qualquer perigo pudesse estar vinculado às conversas crescentemente privadas e confidenciais que ela estava disputando com um certo líder ludita chamado Serapatátia. Todo o caso desenvolvia-se tão gradual e naturalmente que ela foi pega desprevenida. Os moradores do jardim haviam estado em contato com os luditas desde os primeiros dias do Éden. Desses descendentes miscigenados, dos membros desviados do corpo de assessores de Caligastro, eles receberam muita ajuda e cooperação de valia, e por meio deles o regime edênico estava agora para encontrar a completa ruína e a sua destruição final. A tentação de Eva. Adão havia acabado de completar os seus primeiros 100 anos na Terra, quando Serapatátia chegou à liderança da Confederação Ocidental, ou Síria, das tribos loditas, com a morte do seu pai. Serapatátia era um homem de pele morena, um brilhante descendente do ex-chefe da Comissão de Saúde da Dalamátia, que se casara com uma das mulheres dotadas de uma mente superior da raça azul daqueles dias distantes. Essa linhagem vinha mantendo a autoridade durante muitas gerações e exercia grande influência sobre as tribos loditas ocidentais. Serapatátia fizera muitas visitas ao jardim e ficara profundamente impressionado com a retidão da causa de Adão. E pouco depois de assumir a liderança dos loditas sírios, ele anunciou a sua intenção de estabelecer uma associação com o trabalho de Adão e Eva no jardim. A maioria do seu povo uniu-se a ele nesse programa, e Adão estava reconfortado com a nova de que a mais poderosa e mais inteligente de todas as tribos vizinhas havia quase em bloco apoiado o programa de elevação mundial. Era decididamente encorajador. E pouco depois desse grande acontecimento, Serapatátia e o seu povo e o seu novo corpo de assessores foram recebidos por Adão e Eva na sua própria casa. Serapatátia tornou-se um dos mais capazes e eficientes de todos os colaboradores de Adão. Ele era totalmente honesto
e completamente sincero em todas as suas atividades, e nunca percebeu, nem mesmo mais tarde, que estava sendo usado pelo astuto Caligástia como uma arma circunstancial. Em breve, Serapatátia tornou-se o vice-presidente da Comissão Edênica de Relações Tribais e muitos planos foram feitos para uma continuidade mais vigorosa do trabalho de conquistar as tribos longínquas para a causa do jardim. Ele teve muitas conferências com Adão e Eva, especialmente com Eva, e eles conversaram sobre muitos projetos para aperfeiçoar os seus métodos. Um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Serapatátia que seria de muita ajuda enquanto esperavam ter o recrutamento de um grande número da raça violeta, se algo pudesse ser feito nesse meio tempo, para o aprimoramento imediato das tribos necessitadas que permaneciam à espera. Serapatátia sustentava que, se os Noditas, como a raça de maior progresso e grau de cooperação, pudessem ter um líder nascido deles, mas com origem parcial do sangue violeta, iria isso se constituir em um vínculo poderoso que uniria esses povos mais estreitamente ao jardim. E tudo isso foi magnífico e honestamente considerado como sendo para o bem do mundo, já que essa criança, a ser criada e educada no jardim, exerceria para sempre uma grande influência sobre o povo do seu pai. Novamente, deve ser enfatizado que Serapatátia era de todo honesto e totalmente sincero em tudo o que propunha. Nem por uma vez sequer ele suspeitou de que estava fazendo o jogo de Caligástia e Daligástia. Serapatátia era inteiramente leal ao plano de construir uma reserva forte da raça violeta antes de tentar a elevação mundial dos confusos povos de Urântia. Todavia, isso requereria centenas de anos para se consumar. E ele era impaciente e queria ver resultados imediatos, algo durante a sua própria vida. E deixou claro para Eva que Adão algumas vezes ficava desanimado com o pouco que fora realizado no sentido de elevar o mundo. Ele nem percebia, né, que estava sendo manipulado. Então, porque ele também não enxergava Caligástia e Daligástia, né? Serapatátia não enxergava. Ele não tinha acesso. Não, porque só Adão e Eva enxergavam Caligástia e Daligástia. Então ele era só influenciado no pensamento. Acho que, será? Eu acho que não, porque ele não era, ele era filho de uma Ele era humano. Ele era humano. Mas ele não era, será que ele não era influenciado, mas... Ele era Mas conscientemente não, né? Inconscientemente. Mas Ele foi manipulado inconscientemente. Nossa. Nossa. Que trabalham no inconsciente, a pessoa, eles sabem o que a gente tem no nosso inconsciente. Então, mas o plano, qual é que era? O plano era de esperar que houvesse 1 milhão de descendentes puros, atâmicos, para começar a miscigenação. Era demorado? Era, mas esse era o plano. Isso foi traçado desde o começo. Então, essa ansiedade toda, entendo, porque é uma situação aflitiva mesmo. Mas o plano era o plano, não tinha que Eles sair já fora tinham dele. passado 117 anos e eles viam que nada, por mais que eles faziam esforços em levar, tipo, eles instituíram técnicas de comércio, de artesanato, para ver se o pessoal melhorava enquanto era feita, era sei lá, um número certo da raça adâmica, mas mesmo assim isso daí não dava muito certo. E Adão ficou bastante chateado com isso e toda hora estava reclamando para Eva. Eles tinham 60 filhos, né? Nesse momento, mais ou menos, Isso, 63. Isso sempre 62. 62 em 117 anos. Imagina até você Não, mas tinha toda a descendência deles. Já tinha os netos. Sim, já tinha netos. Então, mas mesmo assim, 1 milhão é bastante, né? Então, mas aí, em termos morais, era do costume
A traição era do costume. Não, assim, no jardim era todos eram monogâmicos. Monogâmicos, tá. Mas fora do jardim, a poligamia rolava assim. Os fins justificam os meios. Então, estavam fazendo uma concessão especial. Isso, que é Ele raro, sabia que a Eva ia trair o marido e que isso não era certo, independentemente do bom propósito. Isso. Não, mas Se o problema da Eva não foi ela trair o Ela marido. traiu. Isso aí não foi um problema. Não, se ele não tivesse tido herdeiro, ela podia ter Não, transado com todo mundo, mas enfim, o problema foi ter sido um filho. o problema... Não podia ter casado Não. com ninguém. Não, eu estou dizendo. Não, Eu não imagina. Eu acho que foi. Imagina. Não, mas é porque, assim, os filhos materiais não é uma questão de lealdade ao parceiro, de fidelidade ao parceiro. Eles não estão autorizados a terem relações sexuais com humanos. Eles, o casal original. o casal. Além disso, A prole deles, são sim, legais, mas o né? casal não. Mas não porque houvesse um voto de fidelidade um ao outro. É por uma questão de lei universal mesmo, de que eles são proibidos de fazer Ou isso. seja, os descendentes deles podiam Sim, ser promiscuos, mas eles, o casal original, não é podiam. promiscuidade. Não podiam, porque dentro do jardim. Estou querendo na minha pensamento dele. Tô falando sério. Dentro do jardim, Eu penso com você. dentro do jardim, o sistema era monogâmico. Fora do jardim, a poligamia podia existir. Lá dentro não podia existir poligamia. Independentemente se ia procriar ou não ia Não, procriar, independente de independente se qualquer traria coisa. elevação biológica Um ou não. milhão, né, de seres. Mas o pessoal lá de fora sabia disso, que o padrão ético e moral era aquele. Ai, não sei Qualquer... se o pessoal lá de fora sabia. Não, em princípio não era para Tati, Ah, sim. sabia. Então ele pediu, ou sugeriu, ou falou, ou propôs, e ele estava sabendo que Também estava fazendo sabia que uma não podia. coisa errada. Então ele estava Mas é Fazendo como coisa você errada. falou, os filhos que ficam os meios. Na na cabeça visão deles. dele. Ok, acabamos aqui? Essa história Sim. que você atacar Henrique, Oi! olha, Fez aqui. é que eu fico com medo de não poder falar, que é tudo tão rápido. Olha só, você falou que a ansiedade de Sarapatátia, né? Falou sobre que essa ansiedade não se fazia lugar, não tinha lugar, porque ele sabia do plano, né? Não do Sarapatátia, do Adão e da Eva. Sim, do Adão e da Eva. Sim, eles tinham um plano dado para eles, que eles tinham que ter uma prole de 1 milhão de seres puros antes de começar a miscigenar com os humanos. Sim. Agora, quando você falou sobre a ansiedade dele, e nós lemos que Caligastia, de forma astuta, já estava influenciando ele, né? Sim. Então, essa ansiedade dele talvez tivesse sido plantada por Caligastia, né? Eu acho que poderia até Caligastia interferir de alguma forma, mas... Sendo plantada por Caligastia, de forma astuta. Não, mas a desesperança de Adão e Eva, era de não estarem conseguindo evoluir, avançar junto com a evolução do povo aqui. Mas essa ansiedade eles tinham que conter, porque, na verdade, quando eles vieram para cá, eles sabiam. E depois que eles chegaram aqui, foi dito a eles, olha, vocês têm que esperar, têm que ter paciência, têm que esperar formar, tal. Então, eles se angustiaram de ver a situação do povo aqui e queriam antecipar uma solução, eles queriam achar uma solução mais fácil. E isso foi um terreno fértil para que o Caligastia tentasse várias vezes ter uma ascendência sobre Adão e Eva. Ele não conseguiu essa ascendência, ele não conseguiu influenciá-los. Então, ele resolveu trabalhar com as pessoas que trabalhavam com Adão e Eva, e foi trabalhar lá como Serapatate, de alguma forma para influenciar ele, para que ele fizesse a sugestão para Eva de fazer algum processo de antecipação das soluções. Mas isso também não justifica, porque ela sabia do plano. Exatamente. Então, ela não teve paciência, Adão também não estava tendo paciência, de esperar que formassem aquele 1 milhão de seres. Na verdade, eu não sei, num primeiro momento, eu acho que eles sabiam que eles tinham que esperar por aquele 1 milhão de seres.
Mas o que eles não queriam era esperar fazer aquele 1 milhão de seres para encontrar soluções outras para irem resolvendo o problema que tinha aqui. Então, a ideia de encontrar alguma solução para ir resolvendo os problemas estava o tempo todo na cabeça deles. Isso não significa que essa solução passava para ter um cruzamento de um deles com o humano. Isso aí não era o que estava na cabeça deles. Eles queriam uma solução, não sabiam qual. Então, foram influenciados para que essa coisa acontecesse dessa forma. Mas a ansiedade deles era de encontrar uma solução para os problemas. Só que eles sabiam que os problemas só seriam solucionados quando tivesse 1 milhão de habitantes. E Então, outra coisa, Pois é, então nada justifica, né? eles sabiam, com certeza, morando lá em Jerusalém, foi tendo contato com outros Adões e Eva, todos têm que esperar 1 milhão para poder cruzar. Eles sabem que leva, sei lá, não sei quantos anos, vou chutar, 300 anos, 400 anos, eles deviam saber o número de anos que ia levar. Porque isso não aconteceu só aqui, acontece em todos os planetas. sim. Eles têm uma meta, então leva 300, eu chuto todo, levam 300 anos, levam 500 anos, eles teriam que saber isso. Sim, mas, de novo, a ansiedade deles não era com relação a isso. Sim. A ansiedade deles era de encontrar uma solução para os problemas. Né? Que aqui tinha, né? Problemas que foram oriundos da rebelião, né? Sim. Também. Do primeira revelação que não deu certo, né? Sim, isso mesmo, fala. Eu penso justo. Eu, na verdade, vou dar a oportunidade para ele, porque provavelmente ele vai perguntar o que eu quero saber. Pode pegar na mesma linha. Não, por favor, quero que você verbalize. A minha é mais uma curiosidade em relação aos noditas. Os noditas, eles são oriundos lá do corpo de assessores que resolveu aderir à rebelião junto com Caligasto e Danigasto, que resolveram se reproduzir sexualmente para poder ampliar aquele corpo de assessores e tal. Até que ponto esses noditas, eles eram avançados culturalmente em relação aos demais povos? Assim? Eles pertenceram à origem deles, estava vinculada ao corpo de assessores do príncipe. Então, eles tinham, sim. Eles eram os que estavam mais próximos da Dalamátia e tinham mais acesso à Dalamátia e todo o conhecimento, porque durante 300 mil anos tudo correu bem. Mas eles não eram bastante influenciados por Caligasto e Danigasto? Já não ter a sua... Sim, eles tinham. Sim, eles eram influenciados e caíram. O Nod caiu, né? Foi junto com o Caligasto. Mas depois... Mas uma parte da população também não aderiu. Uma parte da tribo não aderiu. Não aderiu a Nod. Mas não seguiu o Nod. Seguiu... Isso. E eles eram uma raça mais expoente naquela época. Sim. Os noditas. Sim. Sem estar no meio dos problemas, a gente falou de problemas muito plural e ao largo. Eu imagino que o problema que dizer respeito a Adão e Eva tinha a ver com a elevação biológica. Aí ele começa todo tipo de problema. Nós estamos imaginando que é de elevação biológica que se trata essa conversa. E era o que provavelmente estava trazendo, justificando que ela tivesse um cruzamento sexual. Enfim, dizendo que o problema era exclusivamente a elevação biológica. Não é, mas tudo bem. Dentro desse assunto. Tá bom, ok. Ela vai transar para resolver problema social. Sim, eles chegaram lá, era para ter uma língua só, tinha 50 mil línguas. Levou ser a propor, tinha vez, inclusive, esse assunto de elevação biológica. Mas já o objetivo dos filhos materiais é a elevação biológica. Por isso nós estamos falando exclusivamente desse problema, não estamos trazendo outros problemas para a conversa. É exclusivamente isso. Eu estou querendo situar o problema para fazer a pergunta. O Adão e Eva já tinham descendentes que podiam também procriar. E poderia resolver o problema de ser a patate daqueles povos. Não precisava ser a Eva, podia ser qualquer. Não podia. É uma pergunta. Então, ainda que está no tom de afirmação. Teoricamente, qualquer descendente de Adão e Eva não poderia ter participado do projeto? Bom, o mesmo objetivo? Nós temos que esperar avançar aqui para mostrar, mas a ideia não era essa. Porque a prole de Adão e Eva eram filhos dos deuses. Eles eram os deuses lá. Então, a ideia era de colocar um filho dos deuses na tribo
lá, tinha que ser um descendente direto deles. Mas nós ainda vamos chegar. Mas então, Sim. quando a gente fala do problema de raça, eles tinham um problema. O homem já vinha se procriando uns com os outros e aquelas tribos estavam se procriando. Onde é que estava o problema? Estava havendo muito problema consanguíneo, tinha muita gente... Não, o livro não fala isso. Os problemas... Esse era o problema? Não, mas não era só esse o problema. O problema, o propósito dos filhos materiais nos mundos habitados é primordialmente o de elevação biológica. No caso dos filhos materiais que vieram para Orante, eles receberam uma série de outras incumbências que normalmente os filhos materiais não recebem, porque eles passaram a assumir a responsabilidade de conduzir esse povo, de recuperar o povo para aquilo que deveria ser uma civilização se tivesse sido desenvolvido. Isso, essa era a ideia. Esses problemas não passavam por um cruzamento. Não, é por isso que o problema... Exato, por isso que o problema não era só esse. Havia uma multiplicidade de problemas. Esse era um deles. Mas que se resolveria de outro modo. Não. Se resolveria de outro modo e também com isso, porque eles tinham os problemas da degeneração das raças, os problemas culturais de cruzamentos indevidos, os problemas de falta de religião, de uma série de outras coisas, de crenças, coisas. Estava degenerado o negócio. Então, o problema não era exclusivamente da questão biológica. A questão biológica era uma delas. Para ver se os descendentes poderiam ter resolvido o problema do Serapatate, daqueles povos. Não fala nisso. Não fala nisso. Não. É só a partir de 1 milhão, né? A partir de 1 milhão é que você pode miscigenar. É isso que o livro fala. Entendi, mas a Eva não esperou 1 milhão e os filhos também poderiam não esperar. Eu estou dizer os filhos provavelmente foram abordados, se eles tivessem essa capacidade para abordar, disseram não. A ideia... nós estamos antecipando aqui. Estamos antecipando a leitura do livro. Mas aí... o Caligasto poderia ir lá falar com ele, em vez de seduzir a Eva... Qualquer um dos 63 filhos ou filhos. Então, quando o Caligasto, ele assim, os filhos enxergaram Caligasto e Galigástia. Assim como a Eva e o Adão. Galigástia tentou seduzir os filhos e não conseguiu. Acabou de falar aqui agora. Ele não conseguiu. Acabou de falar agora há pouco. Ele não conseguiu. Tanto que, em função disso, como Galigástia não conseguiu seduzir Adão e Eva, como Galigástia não conseguiu seduzir os filhos de Adão e Eva, Galigástia pensou, vou tentar alguém próximo deles, que seja da confiança deles, que eles vão ouvir. E aí começou a entrar na mente do Serapatátia e fazer com que o Serapatátia seduzisse a Eva. Entendi, mas então eu estou querendo estabelecer o tamanho da falta da Eva. Se os filhos dela tiveram capacidade de dizer não, ela teria também. Sim. Então ela era mais ansiosa que Sim. Para falar. Os Melquisedeques, o tempo todo, ele vai falar a Solônia, que é a voz do jardim, fala assim, quando Adão e Eva iam comer da fruta lá, que era uma vez por mês, ou sei lá quando, Solônia, que é a voz do jardim, chegava para eles e falava, olha, vocês não podem se antecipar, vocês não podem quebrar o pacto que vocês fizeram, porque senão vocês não poderão mais comer da árvore da vida. Os danos serão irreparáveis e vocês vão voltar sem vocês serão mortais. Toda vez que eles iam comer, eles falavam isso. Nós vai falar em Solônia, a voz do jardim é a Solônia, é um anjo, né? Solônia. Ele falava isso toda vez. Você deve falar ou nesse documento ou no próximo, não me lembro. Mas como que ela se manifestava? É um anjo. É porque Adão e Eva. Adão e Eva não iam comer da árvore da vida? Acho que é uma vez por mês, se não me engano. Os filhos também. Se alimentar, e os filhos também. Aí, nesse documento do próximo fala, toda vez que Adão e Eva iam comer da árvore, eu, que é Solônia, recomendava que eles não se antecipassem, que eles ficassem fiéis ao plano original e obedecessem aos Melquisedeques que deram o plano original para eles, porque se eles deixassem, se eles tentassem burlar qualquer coisa, o que ia acontecer? Eles não poderiam mais ter acesso à árvore da vida e, sendo assim, se tornariam mortais. Mas a gente pode ler aqui. Ela não tem. Então vamos ler. É como Let's read. Podemos desistir de ler. do plano original. Isso.
Vamos lá. Eu queria só mais uma Sim. dúvida, mas é que, na verdade, eu não sei essa história dos noditas que o Trelles falou. Não entendi direito se nessa origem eles já tiveram acesso a Caligaste e Daligaste. Sim. Sim. Se eles, os noditas, já tinham acesso... Sim, porque eles... O que era Nod? Era um dos assessores de Caligaste. Então, toda a linhagem dele, toda a descendência dele são os noditas. Mas ele não enxergava o Caligaste e Daligaste? Os descendentes Os não. descendentes não. Nod enxergar. Mas os O descendentes único não. que enxergava. Porque depois eles Mas perderam. ele era como se fosse o rei dos noditas. Não era rei, mas como se fosse. Então, ele ia passando todos os conhecimentos, tudo como que ia ser. Nossa, Quando 300 houve a mil anos. rebelião, o que ele fez? Caligaste falou, vamos confundir esse povo, Não, vamos tirar tudo que a 120 gente mil deu anos, para né? ele, vamos 120. misturar todos os conhecimentos. E nós fez isso para o povo dele. É porque foi 120 mil anos depois que aconteceu lá a história de Nod. Nod viveu quantos anos? Não sei, 100 anos que seja. Né? Depois foi a linhagem dele, que não teve mais comunicação depois com Caligaste. Foi interrompida Isso. a comunicação. Ok? Então, vamos lá. Por mais... Por mais de 5 anos, esses planos amadureceram secretamente. Afinal, desenvolveram-se até o ponto em que Eva consentiu em ter um encontro secreto com Cano, a mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha de noditas amistosos. Cano tinha muita simpatia pelo regime adâmico. De fato, ele era o líder espiritual sincero daqueles noditas vizinhos que eram favoráveis às relações amigáveis com o jardim. A reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo de uma tarde de outono, não muito longe da casa de Adão. Eva nunca antes havia visto o belo e entusiasmado Cano, e ele era um magnífico espécime, com a herança do físico superior e do intelecto destacado de seus progenitores remotos do corpo de assessores do príncipe. E Cano... Sedução total. A pessoa nota os perfis. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Serapatátia. Fora do jardim, a poligamia era uma prática comum. Influenciada pelos elogios, pelo entusiasmo e uma grande persuasão pessoal, Eva, ali então, consentiu embarcar no empreendimento tão discutido em acrescentar o seu próprio pequeno esquema de salvação do mundo ao plano divino maior e de alcance mais abrangente. Antes que ela compreendesse realmente o que acontecia, o passo fatal já fora dado. Estava feito. A compreensão da O que eu leio? Pois é. É que eu vou fazer uma pausa, né? Então, assim, por que não podia ser um descendente de Adão? Porque se fosse um filho de Adão, não acontecia nada. Aquele filho ia ser condenado, ia ser não sei o quê, ia ser expurgado, ia ser levado de volta para o paraíso e pronto, Adão e Eva iam continuar com o plano deles. Não ia acontecer nada. Tinha que acontecer alguma coisa, ou com a Eva ou com Adão, para que desse o resultado que o Caligaste queria. Sim. Certo? Com os filhos não ia acontecer nada, né? É isso que você quer dizer? O plano de Caligaste, o que era? Derrubar Adão e Eva. Tá, mas você disse que se fosse com Adão, não ia acontecer nada. Não, se fosse com Adão, ia acontecer a mesma tá, coisa. tá. Não aconteceria nada se fosse com os filhos deles. Entendi. Porque se um filho desse caísse em falta, tá bom, você está expulso daqui, você vai embora lá para Jerusalém, eu não sei para nada lá, tudo bem, você mijou fora do perigo, filho ordinário, maldito, não sei o que e tal, vai embora, pronto. Agora, se Adão ou a Eva pisa na bola, aí sim é um problema grave, não é essa que é a diferença. Bom, Isso era batata. Queria elevação biológica, mas o que queria Caligaste era outra coisa. Lógico. Esse era o plano, essa era a ideia. Então tinha que ser com o casal. Por isso. Então vamos lá. A compreensão da falta. A vida celeste do planeta ficou em tumulto. Adão reconheceu que algo estava errado e pediu a Eva para ficar a sós com ele no jardim.
E agora, pela primeira vez, Adão ouviu toda a história do plano longamente alimentado para acelerar a elevação do mundo, operando simultaneamente em duas direções: a consecução do plano divino, concomitantemente com a execução do plano de Sarapatati. E enquanto a filha e o filho materiais comungavam assim no jardim, sob a luz da lua, a voz do jardim reprovou-os pela desobediência. E aquela voz não era senão o meu próprio anúncio ao para-edênico de que eles haviam transgredido o pacto do jardim, que eles haviam desobedecido as instruções dos Melquisedeques, que eles haviam cometido uma falta na execução dos seus juramentos de fidelidade ao soberano do universo. Então, quem escreveu o documento? Solônia. Mas aqui não está dizendo que eles eram repreendidos a cada vez que o lar fosse... Lá na frente, pessoal. Lá na frente, mas aqui não está dizendo. Uma coisa é você cometer a falta e aponta o dedo na tua direção. A outra é você está pensando daqui 100 anos cometer a falta e todo mês você vai receber uma lembrancinha. Nesse sentido, eu queria... Mas vai falar, pode confiar. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. O bem é o cumprimento dos planos divinos. O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. O mal é a falha na adaptação dos planos e o desajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. Todas as vezes que o par do jardim comera do fruto da árvore da vida, o arcanjo guardião havia-lhes avisado de que era preciso abster-se de ceder às sugestões de Caligástia, de combinar o bem e o mal. Eles tinham sido assim prevenidos. No dia em que misturardes o bem e o mal, vós certamente vos tornareis como os mortais do reino. Vós certamente morrereis. Mas aqui dá para dizer que os planos de Caligástia eram claros para todo mundo, mas o que o anjo, ou que o Solônio, que não sabia, ou não alertou, é que o Sarapatati estava de conversinha fiada com a Eva, que as escondidas de Adão, no sentido de burlar. Então, eles não sabiam isso claramente. Era feito assim, muitas escondidas. Isso. Os planos de Caligástia eram conhecidos todo mundo, dizendo alertava. Ok, tudo bem. Mas eles sabiam. Mas eles sabiam. Não, entendi. Mas o Solônio não alertava, ó. Cuidado, você Não, sabe não, muito não, de vazia, do plano. Claro, o Sarapatati é nudita. E assim, genética. Se você Sarapatati é for nudita. Ali, ó. Se você, no dia que misturarmos o bem e o mal, vocês se tornam mortais. Eu entendi. Eu só quero saber se o plano do Sarapatati, que estava sendo induzido, se a conversinha de Eva era do conhecimento do Adão, ou se tudo era feito na É no centro. Continuando. Ninguém vai trair, tudo é feito ali no reino, gente. Podemos continuar. Podemos, claro. Quanto mais devagar nessa parte, eu acho Estou ansiosa, estou ansiosa. Eva também estava ansiosa. Eva, na ocasião fatal do seu encontro secreto com Cano, contou-lhe sobre essa advertência, muitas vezes repetida. Mas Cano, não sabendo da importância nem da significação dessas admoestações, assegurou-lhe que os homens e as mulheres, com bons motivos e intenções sinceras, não podiam fazer o mal, que ela certamente não morreria, mas, em vez disso, renasceria na pessoa da progenie deles, que cresceria para abençoar e estabilizar o mundo. Tinham boas intenções. Isso, Eu estava de igual. Claro que eu estava de igual. Que aproveita, moça. Esse projeto de modificação do plano divino, mesmo havendo sido concebido e executado com toda sinceridade e apenas com os mais elevados motivos para o bem-estar do mundo, se constituiu no mal, porque representava o caminho errado de se alcançar fins probos, pois se distanciava do caminho certo,
o plano divino. Então, assim, os fins Não não justificam os meios. É. Quando a gente sabe que uma coisa está errada, por mais nobre que seja a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso desejo, não sei o quê, não funciona, está errado, estamos fazendo errado. Né? Então, a gente tem que ser leal ao plano divino, leal às nossas convicções, leal aos nossos valores, leal àquilo que a gente acha que é certo. Cada vez que a gente tenta construir um atalho ou resolver o problema com outro problema, a gente cria um problema maior. Tá bem. Vamos lá, então. Não sei nem porque eu falei isso. Não, mas eu sei. Tá. Eu sei. Eu sei também. Falou para mim, porque eu Tá todo mundo sabendo. Eu não falei, não falei nada. Não falei falou para nada. mim que eu estava com dúvida. Então, os Sim, fins vai. não justificam os meios, né? Fala, Leila. Os fins não justificam os meios. Não justifica. Eu tinha dúvida quanto a isso, você agora me esclareceu. Então é isso, né? O certo é isso, né? Isso. Assim, aquilo que a gente tem que passar, se a gente puder fazer com que as coisas não aconteçam, melhor. Mas se a gente não consegue fazer aquilo que é certo, é melhor não fazer nada, fica quieto. Tem até aquele ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Né? E passar pela dificuldade que tem que ser passada, porque não adianta a gente procurar os caminhos mais fáceis, né? Às vezes a gente fica naquele negócio de, não, eu quero resolver os problemas do mundo, quero resolver, evitar que aconteça isso, evitar que aquilo aconteça, então vamos fazer isso outro aqui que a gente evita, né? Olha, pode não ser uma boa ideia. Eu acho que o certo é a gente sempre ficar... Acho que é isso que Deus nos pede, né? Fazer aquilo que é o certo, sempre. Né? Mesmo que demore uma eternidade. Mesmo que demore uma eternidade. Se nós não conseguirmos cumprir o trabalho que Deus nos pede, neste tempo, nós temos que ter paciência e fazer com que... aguardar, né? Continua a luta, companheiro, mas... não... Dentro daquilo que é a vontade de Deus. Né? Mesmo que a raça inteira desapareça. Mesmo que a raça inteira desapareça, não cabe, assim, o nosso propósito... Mesmo que a raça inteira desapareça. Assim, mas é verdade, nós não podemos interferir. Dá uma guerra, né? Então, mas lembra que a gente, a não ser que seja da nossa vontade, eles não permitem que a raça inteira desapareça. A raça só vai desaparecer se for da vontade da raça inteira desaparecer, senão não vai desaparecer. E não existem atalhos, não tem como abreviar a experiência. Os erros, eles servem para nos ensinar, para nos mostrar. Eles têm que ser corrigidos, a experiência tem que ser vivida. Então, já que vocês falaram que sabem do que eu estou falando, não adianta votar no ruim e no menos pior. Não adianta. Isso não vai suprimir a miséria do povo brasileiro, não vai melhorar a ignorância do povo brasileiro. Nas próximas eleições nós vamos voltar a ter problemas. Não adianta. Então, assim, se aquela pessoa que é a certa não vai dar certo, paciência, eu não posso fazer mais nada. Eu não vou colocar outra pessoa ruim lá naquele lugar, mas cada um tem que escolher aquilo que acha que é certo. Qual é essa pessoa boa e qual é essa pessoa ruim. De repente, a pessoa que eu acho que é boa, não é. Mas pode ser que seja outra, né? Cada um tem a sua opinião. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos nos vender por um mal menor, que a gente acha que é menor. Isso não... tudo bem. Mas, bom, vamos em frente. Frente que ela está lá. Espera. Vamos em frente. Já tem paciente, vamos lá onde nós paramos aqui. Não, naquela noite, é bem verdade que ela está. Bem verdade, olha lá, olha lá, Cícero.
perdida. Bem verdade é que Eva havia achado o cano agradável à vista Depois chutou a bunda dele e nunca mais, né? e compreendeu tudo o que o seu sedutor tinha prometido por meio de um novo e maior conhecimento dos assuntos humanos e de uma compreensão mais vivificada da natureza humana, como complemento para a compreensão da natureza adâmica. Naquela noite, eu falei ao pai e à mãe da raça violeta no jardim, tal como se tornou o meu dever nessas tristes circunstâncias. Eu escutei o recital de tudo que levou a mãe Eva à falta e dei a ambos os conselhos e a orientação a respeito da situação imediata. E não podia ter falado antes também? Eu não podia intervir no livre-arbítrio deles. Mas ela dava sempre conselhos, né? Depois, né? Não, antes. Quando estava na... Isso. Alguns desses conselhos eles seguiram, outros eles desconsideraram. Essa conversa aparece assim nos vossos registros. O Senhor Deus, chamando Adão e Eva no jardim e perguntando: onde estáis vós? As gerações posteriores tiveram por hábito atribuir tudo o que fosse inusitado e extraordinário, fosse natural ou espiritual, à intervenção direta e pessoal dos deuses. As repercussões da falta. Podem continuar. A desilusão de Eva foi verdadeiramente patética. Adão discerniu toda a conjuntura infeliz e, apesar do abatimento e do coração alquebrado, não manifestou senão piedade e compaixão por sua companheira inimiga. No desespero da compreensão do fracasso, Adão, no dia seguinte, ao passo errado de Eva, procurou Laota, a brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do jardim e, com premeditação, cometeu a mesma loucura que Eva. Mas não entendais mal, Adão não foi seduzido, ele sabia exatamente o que fazia. Deliberadamente, ele escolheu compartilhar o destino de Eva. Ele amava a sua companheira com uma afeição supramortal. E o pensamento da possibilidade de uma vigília solitária em Urântia sem ela era muito mais do que ele podia suportar. Ou seja, ele fez isso por amor. Ele cometeu o mesmo erro para se equiparar. Exatamente, para ser expulso junto. Se ela fosse expulsa, ele seria expulso junto. Se ela fosse castigada, ele seria castigado junto. Então não haveria nenhuma possibilidade de receber uma segunda Eva de presente? Mas ele não queria. Não, eu não queria, mas poderia ser premiado uma segunda Eva. Não sei. Mas ele Não sei. não tem Mas, ó, ele amava a sua companheira emoção, né? com uma afeição Eles são complementares. Mas se uma for caísse o sozinha, mesmo número. ia ser penalizada sozinha. Não pode, eu acho que não existe essa possibilidade. E aí ele perderia a missão da Terra, que não pode ser sozinho? Claro que perderia, pois ele é ela é ele, são complementares. Vamos lá, vamos começar do início. Eles estavam aqui para procriar e formar 1 milhão de seres, que depois como é que ele vai fazer 1 milhão de seres? De repente ia atrasar o processo. Não, Os filhos porque dele. só os filhos. Ele É o casal a menos só. eles são assim, só um casamento. Podia passar uns 10 mil anos sozinho. Esse modelo que não tivesse feito assim, ele ia ficar sozinho. Ia ficar sozinho. É o que estão conversando aqui, como hipótese. Mas aqui tem uma coisa importante para ser lembrado. Né? A gente pode até entender o que Adão fez aqui. Mas, na verdade, foi uma falta tão grave quanto ou pior. Né? Porque, assim... Ele foi premeditado. E, assim, qual é o mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas. E depois a Eva na frente. Ele pôs a Eva na frente, né? Então... Certo. Bem colocado. Certo? Então, minha companheira que eu adoro, que eu amo tanto, caiu e eu vou cair junto. Tá bom. O que você está dizendo é que você está negando Deus e que você ama mais a sua companheira do que a Deus. Bom, mas esse ato foi elevado, tanto que o pessoal lá na frente fez Let's read.
O ato de ambos, né? Não só de um. Mas é mais Eu acho- difícil, é um ato desnecessário, né? Aos nossos olhos. Assim, não precisaria ter Eu faria isso. Não precisaria ter feito. Ok, vai entrar num terreno perigoso agora, vamos lá. No mesmo grau. Mas eu acho que não precisaria. Era só você falar, eu concordo com tudo que ela fez. Você não precisa repetir o erro, só concordar com o teu parceiro. Ali parece uma coisa. Mas eu acho que assim, ele Uma sabia. coisa que uma vingança. Não, acho que não é uma Uma vingança. repetição, uma vingança é uma repetição do erro. Eu acho que assim, eu quero ficar com ela, Mas pra onde ela for. ele pode falar isso. Mas eles não iam obedecer. Não, mas eu concordo com o erro dela. Não iam obedecer. É uma postura, ele tem que cometer o mesmo erro consciente. A Eva não tinha essa consciência, ela tinha uma premissa ali, que era a evolução da raça, né? Que ela estava pensando na elevação, né? Ela estava pensando em adiantar o negócio. Ele não, ele viu já que ela tinha errado e falou assim, não, então eu também vou errar junto Eu com quero ter o ela. mesmo destino que ela. Para mim, ele foi pior. Ainda que o livro seja Não omisso, precisaria ter feito isso. ainda que o livro seja omisso, provavelmente a Laota não era nem um dragão. Não foi nenhum sacrifício para ela. Cometeu o mesmo erro. Mas ela falou que ela é bonita. Mas Falou foi a bonita disso, vamos combinar? Todas, né? O livro ainda deixa muito Eu não ouvi mais a Eva, que é o mesmo destino. Pode ser com o dragãozinho. bacana e ela outra, né? Mas, Não. vamos continuar? Ok. A gente sabe quando puxou, né? Aqui todos nós temos a nossa torcida a favor e contra. Você acha que é certo? Eu acho que ele podia seguir da tua linha. Você faria, se fosse Com Adão? a Laota, eu faria com certeza. Que duro. Não. Poxa vida. Essa não é a resposta. Olha lá, certa. ó o resultado que eles fizeram. Vamos lá, Não é a continua lá, resposta vamos ver a certa. resposta. Quando souberam o que acontecerá. Não, a desilusão. Não, isso eu já falei. Já? Já. Quando souberam o que acontecerá a Eva, os habitantes enfurecidos do jardim ficaram furiosos e desgovernados. Declararam guerra ao assentamento nordita vizinho. Saíram dos portões do Éden e precipitaram-se sobre aquele povo despreparado, destruindo-o. Nem homem, nem mulher ou criança foram poupados. E Cano, o pai de Caim, ainda por nascer, também morreu. Quando compreendeu claramente o que havia acontecido, Serapatátia foi vencido pela consternação e ficou fora de si, de medo e de remorso, e no dia seguinte afogou-se no grande rio. Acho que é o primeiro suicídio que ele fala. Não sei, Eu não não me lembro lembro. de nenhum outro suicídio. Depois de Judas, mas parece. Os filhos de Adão procuraram confortar a sua mãe perturbada, enquanto seu pai vagou em solidão durante 30 dias. Ao fim desse tempo, o bom senso voltou e Adão retornou para sua casa e começou a planejar a linha futura de conduta. As consequências das loucuras cometidas por pais mal orientados são partilhadas pelos filhos inocentes muito frequentemente. Justos e nobres, os filhos e as filhas de Adão e Eva ficaram abatidos e tomados de uma tristeza inexplicável por causa da inacreditável tragédia que havia caído tão súbita e brutalmente sobre eles. Nem em 50 anos, o mais velho desses filhos recuperar-se-ia da tristeza e da dor desses dias trágicos, especialmente do terror daquele período de 30 dias durante o qual o seu pai esteve ausente de casa e enquanto a sua mãe permanecera enlouquecida na mais completa ignorância sobre o paradeiro ou destino dele. Porque ela nem sabia o que ele estava fazendo. Agora, um mês fora. Né? Ele cometeu o ato e Se ficou. pois é. E esses 30 dias foram para Eva como anos longos de tristeza e sofrimento. Nunca essa nobre alma recuperou-se totalmente dos efeitos desse período atroz de sofrimento mental e de dor espiritual. Nenhum aspecto das suas privações seguintes e das dificuldades materiais
pode comparar-se na memória de Eva a esses terríveis dias e noites horrorosas de solidão e de incerteza insuportável. Ela soube do ato irrefletido de Sarapatátia e não sabia se, por tristeza, o seu companheiro havia destruído a si próprio ou se tinha sido retirado do mundo em punição pelo erro dela. E quando Adão voltou, ela teve uma tal satisfação de júbilo e gratidão que nunca mais se acabou, durante toda a longa e difícil associação de vida e do árduo serviço deles. O tempo passou, mas Adão não estava certo sobre a natureza da ofensa que haviam cometido. Até 70 dias depois da falta de Eva, quando os administradores Melquisedeques retornaram à Urântia e assumiram a jurisdição dos seus assuntos no mundo. E só então Adão soube que eles haviam fracassado. Então, depois de tudo isso, 70 dias levou para ele cair a ficha. Contudo, outros problemas ainda se preparavam. As notícias de aniquilamento da colônia nodita vizinha do Éden não demoraram a alcançar as tribos de origem de Serapatátia ao norte e, em breve, um grande exército estava sendo reunido para marchar sobre o jardim. E isso foi o começo de uma guerra longa e amarga entre os adamitas e os noditas, pois essas hostilidades prolongaram-se até muito tempo depois que Adão e os seus seguidores haviam emigrado para o segundo jardim no Vale do Eufrates. Houve uma intensa e prolongada inimizade entre aquele homem e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. Alguém quer? Posso ler. Adão e Eva deixam o jardim. Quando soube que os noditas estavam em marcha, Adão procurou o conselho dos Melquisedeques, mas eles se recusaram a dar-lhe orientação. Disseram apenas que fizesse como achasse melhor, mas lhe prometeram uma cooperação amistosa em tudo que fosse possível, qualquer decisão que ele tomasse. Os Melquisedeques haviam sido proibidos de interferir nos planos pessoais de Adão e Eva. Isso que é solidão, né? Puxa vida. Adão sabia que Eva e ele haviam fracassado. A presença dos administradores Melquisedeques evidenciava isso. Embora ele já não soubesse nada sobre o status pessoal deles, nem sobre o seu destino futuro. Durante uma noite inteira, esteve em reunião com alguns dos 1.200 seguidores leais que propunham seguir o seu líder. E no dia seguinte, ao meio-dia, esses peregrinos saíram do Éden em busca de novos lares. Adão não tinha nenhum gosto pela guerra, e assim sendo, sem fazer oposição, escolheu deixar o primeiro jardim para os noditas. Ao terceiro dia, depois da sua partida do jardim, a caravana edênica foi detida pela chegada de transportes seráficos de Jerusalém. E pela primeira vez, Adão e Eva foram informados sobre o que seria dos seus filhos. Enquanto os transportes permaneciam à espera, aqueles filhos que haviam chegado à idade da escolha, 20 anos, foi dada a opção de permanecer em Urântia com seus pais ou tornarem-se pupilos dos Altíssimos de Nor-Latchabek. 2/3 deles escolheram ir para Edêntia. Cerca de 1/3 escolheu permanecer com seus pais. Todas as crianças que não tinham idade para escolher foram levadas para Edêntia. Ninguém poderia ter assistido à dolorosa separação desse filho material e dessa filha material dos seus filhos, sem compreender quão difícil é o caminho do transgressor. Essa progênie de Adão e Eva agora está em Edêntia, e não sabemos o que deverá acontecer a eles. E foi uma caravana muito triste a que se preparou para continuar a sua viagem. Poderia ter havido algo mais trágico?
terem vindo ao mundo com as esperanças mais elevadas, terem sido tão auspiciosamente recebidos e então sair do Éden em desgraça, e ainda perder mais de 3/4 de seus filhos antes mesmo de encontrar uma nova residência? Então, eu tenho dúvida já de alguns parágrafos atrás. Ao determinar a gravidade do delito, na perspectiva dos seres espirituais, eu posso até enxergar de uma maneira diferente. Mas na perspectiva daquele povo que estava ali morando na vizinhança, a falta de Eva e de Adão, na minha opinião, para eles não teria tanta gravidade na medida que eles eram até poligâmicos. Eu não entendi por que eles se sentiram demasiado ofendidos no nível de ir lá matar, e guerrear, e punir. Na verdade, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, o pessoal que estava dentro do jardim atacou a tribo fora do jardim nordita e exterminou com todo mundo. Esse é o ponto. Por quê? Qual foi o motivo? Porque o cano... E para ele não podia ser nada tão grave assim. Até porque a penalidade de ir embora não tinha sido decretada ainda. Não. Quem foi contra a tribo nordita? Não foram os noditas que atacaram o jardim. Foi o jardim que atacou os noditas. Por quê? Porque eles tinham acabado com o plano de Adão e Eva. Quer dizer, eles seduziram Eva, na cabeça eles fizeram com que Eva quebrasse o pacto com Deus. Então, os filhos de Adão faziam parte desse jardim, mas não eram os únicos, porque tinha gente que não era filha de Adão. Que era o maior número, inclusive. Isso, era maior número, exatamente. Eles traziam as pessoas da tribo para aprenderem lá e depois devolverem. Aí eu volto à pergunta. O que estes povo misto tinha de compreensão da gravidade? Eles souberam. Souberam que um transou com o outro, mas e daí? Então, eles falaram, ó, Cano estuprou a Eva. Estuprou já é diferente. Não, mas não é isso. É só que você fica mirando e não sei onde você quer chegar. Eu quero chegar aqui. Se acontecesse hoje, a gente não ia matar a tribo do Cano. Eu queria entender por que aquele povo queria matar a tribo do Cano. Eu não entendi. Só porque eles tiveram uma relação sexual. Sim, porque era proibido. Era proibido. O que eles sabiam? O que todo mundo que estava em volta do jardim sabia? Que Adão e Eva eram como deuses para eles. Eles eram os regentes do mundo naquela época. E o que eles passavam? Eles passavam que assim que houvesse 1 milhão de seres, esses seres se cruzariam com os outras tribos. E antes disso não podia, senão era uma falta grave de morte. É isso que eu queria entender. Isso é pré-estabelecido. Que haveria morte se houvesse a orientação. Não é que haveria morte, mas era muito grave. Sim, uma transgressão vai ser um beliscão, uma coisa, uma transgressão eu vou morrer. É um pai, você ir contra Deus. Quebrou o pai. Entender, né? Então, e para mim, tá, pela linha da misericórdia, um deu uma ferrada de pernilongo e recebeu um tiro de canhão na cara. Está desproporcional. Salva-se quem quiser tentar. Está desproporcional. Sabe o que eu entendo? Ela e ela vem mas sabe o que eu entendo? Que Caim é o fruto do pecado, né? Mas nem tinha nascido. Viu, Hélio? No momento que aconteceu essa coisa. Não, então, mas no momento... A realidade dessa transgressão aí também se a partir de 1 milhão é permitido... Eles eram como deuses, lembra? Para eles. E não podia sair com Não, não podia. Não podia. Com Adão e Eva não podia. Sobre o pena de morte. Não, houve uma série de combinações de coisas. Seu Patrate sabia que existia a penalidade da morte, e assim mesmo ele disse, não, pessoal, você está questionando a regra, eu acho isso. Não, eu entender a relação entre causa e efeito. Eu não estou entendendo a relação causa e efeito. Para mim está desproporcional. Por que tem que ser Mas a Eva era a comandante do mundo, ela não podia, entendeu? Era só quando não era isso. Aí ela foi penalizada porque aquele povo... Ela era monogâmica. Ela era monogâmica. Por que todo mundo teve que morrer por causa disso? Não. Eles mataram a Caramba. Todo mundo teve que morrer. Não é que todo mundo... E nós estamos pagando por isso.
É porque o pecado foi tão grande que a gente está pagando até hoje. Então, mas qual que é o pecado que ele falou? Não, mas vamos colocar... Qual que é o pecado? Ah, então, vamos ver se a gente consegue. Não cumprir essa determinação de 1 milhão. Deus falou. Né? Não é isso. Falou. Qual é que era a intenção, né, de Eva e o plano que foi armado por Sarapatati? Era de resolver os problemas do mundo. Eles queriam antecipar uma solução para os negócios, né? Foi aquela ideia de que, não, quem sabe se nascer um filho de uma deusa ali na tribo, a coisa vai melhorar. E ajudar a construir uma outra e tal. Essa era a ideia, né? Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque quando aconteceu a falha adâmica, o pessoal do jardim, interno lá do jardim, imediatamente tomou conhecimento de que tinha havido uma falha. E de que aquele plano todo tinha ido por água abaixo. Eles tomaram conhecimento. E eles culparam. Alguém contou, né? Eu sei, alguém contou, porque já o anjo falou, né? O anjo falou, e o próprio Adão e Eva, e todos os filhos ficaram consternados, todo aquele negócio. E o pessoal interno do jardim culpou os nuditas disso. Eles acham que eles é que levaram a Eva a cometer essa falha. Então, foi por isso que eles partiram para cima dos nuditas vizinhos ali, porque responsabilizaram eles pela falha que tinha acontecido. Mas, além disso, a gente vai ver em outros lugares, outras tribos se sentiram ofendidas, porque dizem, não, por que só com essa tribo que tem aí? Com a minha não tinha um cara desse daí. Então, esses deuses aí são de Araques, né? Então, virou uma guerra esse negócio aí para tudo. Então, aquilo que era para ser uma coisa boa, acabou sendo uma coisa muito ruim. Essa coisa muito ruim só mostra que o plano de Deus tem uma razão de existir. Que quando eles tentaram quebrar esse plano, aconteceram todas as consequências negativas que já eram previsíveis, talvez não por eles naquele momento, mas que já era sabido de todos que ia acontecer aquilo. Né? Eu sei que eu sou mórbido, então... Não, pode ser mórbido, pode. Mas por eles também... Eu acho que por eles também eles sabiam disso. Quem sabia disso? Adão e Eva. Sim, claro, eles sabiam, mas eles tinham aquela ansiedade de querer resolver os problemas e estavam cheios de boas intenções. Mas também sabiam que a ansiedade não faz parte desse contexto. Por isso que eles falharam e por isso que eles foram condenados, porque eles já sabiam e fizeram isso. Por isso que eles são culpados também, né? Isso, por isso que eles são culpados e por isso que eles erraram. Mas vamos lá, Dali, que eu quero colocar a questão. Quando eu era jovem, era crime no Código Penal o adultério. A mulher casada, elas estavam, ou homem casado, eles estavam. Mas a questão aqui não é adultério. Sim, não é esse o ponto. Se a Eva soubesse, e eu penso que ela sabia, isso é uma colocação, que ela seria penalizada, que ia sair do jardim, se ela antecipasse os problemas, fazendo o que fez. Se ela soubesse claramente a penalidade, olha, primeiro que eu não vou conseguir manter isso no culto, isso vai chegar ao conhecimento de todo mundo. Então ela sabia. A hora que chegar ao conhecimento de todo mundo, vai acontecer o que acabou acontecendo, nem mais, nem menos. Tá, então a questão ela não previu por quê, não era conhecida a penalidade nessa extensão. Se ela soubesse, olha, o povo aqui vai ficar putinho, vai ficar todo mundo bravo, e vão lá e vão matar todo mundo que tiver da outra raça. Ora, não seria tão somente o lado positivo que ela poria numa balança, poria o lado negativo também. E por muito que ela tivesse atração sexual pelo cano, ela ia dizer, não, peraí. Cano na vida, ela só veio uma vez. Mas perfeito, mas o que piora? O que piora? Porque se ela diz assim, o benefício está nesse lado do prato, e o malefício está aqui, mas até olhando daqui é fácil de prever que o benefício é muito pequeno. Até porque não houve benefício. Sim, mas qual é que é o ponto? Só para o ponto é esse. Se ela soubesse a extensão do erro, ela não sabia a extensão do erro, é uma questão a se colocar. Mas o que você chama de extensão do erro? Só para entender. Que todo mundo seria morto, que ela perderia a função dela, que ela voltaria, que os filhos dela iriam embora,
Isso é o que acabou acontecendo. Vocês pensam? Então, ela Se ela poderia... soubesse disso, ela teria sentido. Não ainda com a teoria. Segue, porque você coloca melhor. Meu Deus, esses dois aí estão combinados. A Eva, ela foi julgada pelo povo do jardim, porque se ela não tivesse sido julgada, nada disso teria acontecido. Né? Por que ela não pôde, por que eles não puderam esperar o nascimento de Caim para ver o que iria acontecer, se essa raça ia ser boa, qual que seria a consequência disso tudo? Então, na verdade, houve um julgamento. Não é só um pecado, né? Sim, mas houve um julgamento por parte de quem? O julgamento de todo o povo do jardim. Sim, foi uma consequência do ato dela. Foi uma consequência do ato dela. Olha, sei lá. Foi, porque as pessoas se sentiram traídas. Mas quando você Se tem sentiram. uma lei, né, você não quer saber qual a origem da lei, os motivos, todas as regras, para você fazer uma análise de tudo isso e ver se você concorda ou não. Não, mas não tem que discutir se concorda. Eles vieram com uma missão e alertados do trabalho, aceitaram essa missão em Jerusalém e foram alertados o tempo todo. Olha, vocês têm que fazer isso. Presta atenção. O trabalho é esse. É isso que tem que fazer. É isso. Todo dia falava, olha, é isso que você tem que fazer. Estamos de acordo? Estamos. Olha, gente, toma cuidado. É isso aqui. A sua missão é essa. Aí o que eles fizeram? Eles não cumpriram a missão. Agora, sabe o que... Então, assim, é como você pegar um pai de família e dizer, olha, você é responsável pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo não sei o quê, parará. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para sustentar a família, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Aí o cara, um fim de semana, resolve fazer uma besteira qualquer e destrói a família. Não importa se foi com boa intenção ou não, Mas o cara ponto, quebrou, Henrique, o ponto fez um da negócio discussão errado. não é esse. O ponto da discussão, que procedente ou não procedente, o ponto da discussão é você, o advogado sabe que no Código Penal você tem tipificação do crime. Mas além de você ter a tipificação do crime, você tem a penalização na falta. Sim. O que está faltando nessa conversa? Eles, vocês têm, ok, mas e se não? E se eu fizer alguma coisa errada, o que acontece? Você deixou de fazer a vontade do pai. Isso é óbvio, mas o que acontece? Acontece que seus filhos vão tudo embora. Não, mas olha, não foi. Não foi. E se eu cometer erro, eu corro isso. Não tem a vida eterna. Isso. E você continua cometendo erros. Mas alguém tem que dizer. Está escrito lá. Se você mijar fora do pinico, você vai pôr a boca. Putz, cara. Não adianta. Mal, vocês se tornarão mortais e morrerão. O anjo, você acabou de entender. o anjo avisou. O anjo avisou. O anjo E eles avisou. morreriam. E não só o anjo, mas quando eles receberam a missão deles, eles sabiam que não podiam fazer. Ok, e seriam penalizados com a perda da vida eterna. Isso. É a parte que está faltando nessa conversa. Nesse sentido, o mesmo ponto. Mas sabe o que eu acho interessante? Posso colocar alguma coisa? Deve. Não pode, não, deve. Porque assim, Misericórdia, a trama foi tão bem feita por Caligástia, por fora, né? Que o Serapatati foi convencido de que ele estava fazendo legal, que ele estava fazendo, o plano era ótimo. Agora, Adão estava preocupado, Eva também preocupadíssima, nós temos que achar alguma solução, porque não está dando certo a maneira que a gente está fazendo, né? E ficaram ansiosos, etc. Mas daí o Caligástia percebeu essa ansiedade neles, né? Então, o que aconteceu? Já mandou ali o Serapatati, a conversa vai, conversa vem, sabe aquelas coisas assim? Olha, mas eu acho que a gente fazendo assim não vai dar, vai ser bom. Então, foi convencendo de certa maneira, e olha, foram conversas e mais conversas, né? E os dois acharam ótimo aquele plano, como nós poderíamos também cair nessa mesma questão, de achar ótimo um plano que sim, mas mesmo ela, pode ver, o que a Solânia falava? Olha, cuidado com o Caligástia, porque ele pode fazer com que vocês caiam.
Então, ela foi convencida de que aquele não era um plano de Caligasta, que eles poderiam fazer aquilo e que não ia ser fora dos planos de Deus aquilo, ia ser um complemento, ia ser alguma coisa. Ela foi convencida pelo Sarapatátia. Não, ela foi convencida, porque é assim, ó, olha, ela fazia 117 anos aqui. Ela estava convivendo com essa realidade, porque você dizer assim, ó, olha, Hélio, você vai lá e é assim, assado, você vai ser governante daquela localidade, mas você não pode fazer tal coisa. Você vai lá e você vê que a realidade é outra. Não é outra. Hã? A realidade não é outra. Não, a realidade é pior do que você já A realidade é aquela que te foi contada. Não, só que quando sim. você sentiu na pele, você viu que aquela realidade... Isso. Mas a Quando realidade você não foi disfarçada, ninguém foi enganado. É isso que seja. Quando você sente na pele a realidade, e quando você vive a realidade, aquela realidade, é diferente. É como assim, você é o presidente do Brasil, mas quando você vê a problemática que... não, mas a educação está assim, vamos lá. Quando você vê a problemática que está lá, é outra. Então você que ela não entendia que era um erro. Ela não entendia. Ela fez sem saber que era erro. Não entendia que era um erro. Ela não pecou. Ela errou. Mas ela não sabia que era fazendo errado. Tanto que, quando ela falou para a Solônia, eles colocaram tudo para a Solônia. Ela errou e a tanto. Solônia disse lá, o que a Solônia falou? Ela disse, olha, vocês erraram. E eles mesmo assim não ficaram convencidos. Daí quando vieram os Melquisedeques, disseram assim, vocês erraram. Então, Nem os Melquisedeques falaram. Só deles chegar aqui, eles já viram que eles tinham mijado fora do pinico. Então, assim, mas olha, ali... Mas olha, tudo bem, cada um de nós... Cada um de nós constrói essa história da maneira que a gente entende, mas a verdade é uma só. Eles estavam alertados e sabiam da dificuldade. A segunda coisa, a coisa estava tão fora da curva que a Eva não compartilhou esse assunto com Adão. Ela poderia ter chegado no Adão, e o que você acha dessa história aqui, Adão? Você acha que faz sentido? Ela fez escondido dele. Porque sabia que estava errado. Porque sabia que estava errado. Ela falou, não, eu vou resolver o problema aqui. Esse é o julgamento que Então deu outro julgamento. Então, assim, não. Assim, e também não concordo com a história da penalidade. É assim, você tem que cumprir a vontade do pai. O pai falou que tem que ser assim. Então, cara, se eu não fizer assim, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu sei que eu estou errado. Se vai ser uma martelada na cabeça, ou se vai ser uma novalgina, ou se vai ser um comprimidinho para dormir, não importa, eu fiz errado. Não tem. Eu sei que foi difícil, mas naquela conversa que ela teve com o Cano, ela não foi com o objetivo de já copular com o Cano, ela foi para conversar com o Cano lá. Ele convenceu ela. Ele convenceu ela. Ela já estava convencida, né? Não. Ela só cedeu de vez, né? Mas ali dá a impressão, não querendo pôr a culpa no Cano, mas dá a impressão que foi uma sedução boa ali. Não dá uma impressão. Ela concordou de fazer isso, de chamar o Cano para esse propósito. Ela concordou com o Sarapatátia. Traz o cara aqui que nós vamos fazer o negócio. Ela concordou. Não, eu não entendi isso. Eu entendi que ela ia conversar com o Cano. Conversar quando ela viu... E quando ela viu, já tinha se consumado os fatos. Com o Cano não era a conversa que ela ia ter. Com o Cano não era conversa, com o Cano era outra coisa que ela ia ter. Eu não entendi assim. Eu não entendi assim. Lê. Eu não entendi assim, não. De novo, Todas as vezes que o par do jardim comera do fruto da árvore da vida, o arcanjo guardião havia lhes avisado que era preciso abster-se de ceder às sugestões de Caligástia de combinar o bem e o mal. Ou seja, já estava falando, Caligástia está tentando fazer vocês combinarem o bem e o mal. No dia que misturardes o bem e o mal, vós certamente vos tornareis como mortais do reino. Vós certamente morrereis. Então, eles sabiam que se misturasse o bem e o mal, eles iriam morrer. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. O bem havia consentido. Consentido. O bem é o cumprimento dos planos divinos.
O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. O mal é a falha na adaptação dos planos e o desajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. Continua. Não adianta, aqui, a gente pode tentar colocar tudo. A Leila quer falar. Fala, Leila. Henrique, o que está acontecendo é que, me desculpe, tá? Mas o pessoal aí está comparando os seres Adão e Eva conosco. Isso não pode, não tem como fazer essa comparação. O tempo todo a discussão é em torno de comparação e isso está fora de qualquer questão, está fora de qualquer chance, porque eles não tiveram as mesmas dificuldades que nós estamos tendo. E, além do mais, nós somos seres completamente diferentes. Eles são seres de outra ordem, diferente de nós, que nascemos durante um planeta rebelado, um planeta que não deu certo quase nada. Então, a comparação não cabe. Exatamente, muito bem colocado. Verdade, verdade. Isso aí. Concordo, Leila. Também concordo. Ok, vamos tentar Eu também conseguir. concordo. Não adianta, eu quis defender a Eva, mas não adiantou. A gente até tenta. Bom, Onde nós estamos? encontrar as razões. Aqui, ó. Não tenta. Opa, degradação de enquanto a caravana estava parada, ainda batido o sentimento, ficaram Não, isso bastante. também é. Não lemos ainda isso. É? Não. Aqui, A degradação. degradação de Adão e Eva, hein? Então vamos começar. Não, Não, acho que Mas a repercussões da falta, né? Antes, Repercussões da falta. não, foi uma caravana muito triste. Não Então, É isso mesmo, é isso. Tal, Não é a dois. degradação. Não, Quem quer ler? Eu falo. eu leio. Você? A degradação de Adão e Eva. Certo. Enquanto a caravana edênica estava parada, Adão e Eva foram informados da natureza das suas transgressões e avisados a respeito do seu destino. Gabriel apareceu para pronunciar o julgamento. E o veredito foi o seguinte: o Adão e a Eva planetários de Urântia são julgados em falta. Violaram o pacto da sua missão de confiança como governantes deste mundo habitado. Ainda que abatidos pelo sentimento de culpa, Adão e Eva ficaram bastante reconfortados pelo anúncio de que os juízes deles, em Salvington, os haviam absolvido de todas as acusações de terem desrespeitado o governo do universo. Eles não tinham sido considerados culpados de rebelião. Foi um erro, eles não aderiram. Né? O par edênico foi informado de que eles se tinham degradado ao status de mortais do reino, o que eles deviam então se conduzir daí por diante como um homem e uma mulher de Urântia, encarando o futuro das raças do mundo como seu próprio futuro. Muito antes de Adão e Eva deixarem Jerusalém, os seus instrutores haviam explicado detalhadamente a eles sobre as consequências de qualquer desvio vital dos planos divinos. Pessoalmente e por repetidas vezes, tanto antes quanto depois de haverem chegado a Urântia. Eu havia prevenido a ambos que a redução ao status de carne mortal seria certamente o resultado, a penalidade certa, que infalivelmente sucederia a uma falta na execução da missão planetária deles. Contudo, uma compreensão do status de imortalidade da ordem da filiação material é essencial para que se compreenda claramente as consequências da falta de Adão e Eva. 1. Adão e Eva, como seus semelhantes de Jerusalém, mantinham o status de imortais por intermédio da associação intelectual ao circuito de gravidade da mente e do espírito. Quando essa sustentação vital é interrompida pela disjunção mental, então, a despeito do nível espiritual de existência da criatura, o status de imortalidade é perdido. O status mortal, seguido da dissolução física, era a consequência inevitável
da falta intelectual de Adão e Eva. Que já não é pouca coisa. Então, ela não foi tolinha, enganadinha, tadinha, ela sabia tudo isso. Antes e durante. Ela não foi tolinha, não. Quer dizer, foi idiota, mas não foi enganada. Desculpa. O filho e a filha materiais de Urântia, sendo também personalizados à semelhança da carne mortal deste mundo, eram, pois, dependentes da manutenção e no sistema circulatório dual. Um derivado das suas naturezas físicas e o outro da superenergia armazenada no fruto da árvore da vida. E sempre o arcanjo custódio da árvore havia prevenido Adão e Eva de que a falta cometida contra a confiança neles depositada culminaria na degradação do status deles. Isso é só nome? Isso. Era o anjo guardião da árvore. Solônia. Solônia. Eu sempre imaginei que era feminino, Mas é feminina. É feminina. É arcanjo feminino? É. Não é arcanjo? Não. É a arcanjos. Tá Você bom. tá Mas Será que a voz é a Lívia, né? É a Lívia que firma nisso daí. e de que, pois, o acesso a essa fonte de energia seria negado a eles em seguida da sua falta. Caligasto tivera êxito na armadilha feita para Adão e Eva, mas não realizou o seu propósito de levá-los à rebelião aberta contra o governo do universo. Eles haviam feito algo de mal. No entanto, jamais foram culpados de desrespeito à verdade, nem de se alistarem conscientemente na rebelião contra o governo provo do Pai Universal e do seu Filho Criador. São 9, será que dá tempo? 5 minutos? Podemos É metade. A suposta queda do homem. Adão e Eva realmente caíram do seu elevado estado de filiação material até o status inferior de homem mortal. Mas isso não foi uma queda do homem. A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta aos povos de Urântia haja malogrado, as raças mortais têm tirado um imenso proveito da contribuição limitada que Adão e a sua descendência deram às raças de Urântia. Não foi tudo perdido. Muito mais lento. Não houve uma queda do homem. A história da raça humana é de evolução progressiva e a outorga adâmica deixou os povos do mundo enormemente aprimorados em relação à sua condição biológica anterior. As linhagens superiores de Urântia agora trazem em si fatores de herança derivados de nada menos que 4 fontes separadas: a andonita, a sangínfera, a nodita e a adâmica. Adão não deveria ser considerado como a causa de uma maldição sobre a raça humana. Conquanto haja falhado em levar adiante o plano divino, conquanto haja transgredido o seu pacto com a deidade, conquanto ele e a sua companheira hajam sido, sem dúvida, degradados no seu status como criaturas, não obstante tudo isso, a sua contribuição para a raça humana em muito colaborou para avançar a civilização de Urântia. Eu queria ver o parágrafo anterior, por causa do rio dela. E algumas vezes eu vi nessa sala mesmo que nós não temos sangue adâmico. Então, se nós temos sangue adâmico, é por conta de Caim? Nossa, mas quem Não. falou que não tem sangue? não tem a quantidade e a pureza que teria que ter, mas tem. Mas tem. Então, de fato, houve miscigenação. Não foi só a Eva que fez assim. Não, depois os descendentes de Adão, lembra que 1/3 dos filhos de Adão maiores de 20 anos ficaram aqui com os Eles pais. ficaram liberados daquela quantidade de milhão. Sim. Ficaram liberados. Sim. Deve ter uns 5% de violeta aí. Não dá, era pouca gente, 5% é muito. É Tem uma célula. 0,0000001. Uma ou duas células. Ou seja, toda a raça humana, os mais de 7 bilhões, alguma coisinha do sangue adâmico tem, Isso. em princípio. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros Eu menos. acho que o principal da falta adâmica não foi biológico, foi mais social do que biológico. Teve, claro, algum aspecto, mas a principal falta não é biológica. Não foi.
Foi Mas é lógico, Mas a a disseminação consequência acabou. biológica foi um impacto importante. Tanto porque nessa época agora nós não temos Foi a doenças mais. Nós temos Nós doenças, temos, entendeu? Foi a Isso, sim. transgressão, porque não era pra gente ter doença, Agora, chegasse ao 1 milhão, Isso. né? Algumas Então partes foi a mortas. transgressão, né? Eu acho que nós podemos voltar a ler este Eu livro. também acho, não dá pra gente adiantar, tentar acabar o Isso, capítulo. Porque o Olha, Tico e o a Eva Teco já estão fez. dormindo, né? Não, olha a Eva fez. Tico e o Teco já estão Água e paciente e tolerante. A gente não pode fazer. Seu microfone está desligado, Leila. Só. Aí pelo primeiro encontro já ficou. Mas eles só se conheceram para isso. Eles só se conheceram, só se encontraram para isso. Ela já sabia que ia acontecer um encontro com Só pra isso. o melhor representante da raça, lá dos Luditas. Ela só não tinha visto. Ela não fez por mal, gente. Ela não fez por mal. Ela ficou falando com ela durante 5 Não, ela anos. não Esse fez não é por a dúvida mal. principal dela. Ela quer saber se não uma segunda, uma terceira, uma quarta. Tanto que ela foi perguntar. Foi no dia seguinte, já. Pô, mas então eles fizeram encontro com a bagunça toda. Não, ele morreu. Ele morreu no dia seguinte. Ele morreu de morte matada, ele matou o morto com de alguém que sabia da prova. Foi uma transgressão pública. Foi manipulado por Caligasta, que ele nem Eu acho que queria Caligasta. Ele gosta de Aí é nessas alturas que a gente fica pensando, né? Se ele manipula os próprios filhos materiais, que dirá de nós aqui. Por isso que a gente tem que rezar muito e você sabe que Mas foi a Bel que está pedindo um mês de oração. Você está sabendo. Portal, O Papa está pedindo um mês de oração contra o demônio. Atividade pode provocar o outro. Esquece, diz que o demônio está agindo assim. Então, os Loditas, eles eram povos guerreiros feroz. de uma condição deles serem povos mais guerreiros. Mas sim, mas é triste que uma dano tenha Possam fazer provocado isso, né? e tal. Na sua opinião, Lúcifer era mais que Adão ou mais que esse Abel?